A chuva caía como lâminas afiadas sobre o para-brisa do carro alugado de João, transformando a estrada sinuosa do Douro num labirinto de sombras e perigos. Ele apertava o volante com mãos trêmulas, o coração acelerado não só pelo temporal, mas pela notícia que o trouxera até ali. O avô, aquele homem distante e austero que mal conhecia, havia morrido e lhe deixado tudo: a vinícola das Sombras Verdes, um legado que João, um jovem designer gráfico de 28 anos vivendo abertamente como gay em Lisboa, nunca imaginara merecer. Mas quando o carro derrapou na curva, colidindo contra uma árvore centenária, e João viu, no porta-luvas aberto pelo impacto, um maço de cartas amareladas presas por um laço desbotado, soube que o destino acabara de rasgar o véu da família. João saiu do carro cambaleando, o corpo dolorido mas inteiro, a chuva encharcando sua camisa fina enquanto ele pegava as cartas. O cheiro de terra molhada e uvas maduras invadiu suas narinas, misturando-se ao pânico residual do acidente. Avô. O que é isso? Murmurou para si mesmo, abrindo a primeira carta ali mesmo, sob o dilúvio. As palavras, escritas numa caligrafia elegante e trêmula, saltaram como fantasmas. Meu querido António, cada vindima sem ti é um vinho azedo, sem o teu toque para adoçá-lo. Portugal nos separa, mas o coração não conhece fronteiras. Teu para sempre, Manuel. O nome do avô, Manuel, ecoou como um trovão em sua mente. Aquelas linhas não eram de uma avó longínqua, mas de um amor proibido, um segredo que explicava os silêncios gélidos nas reuniões familiares, os olhares desviados quando João, aos 16 anos, confessara sua orientação. Ele, o neto gay, herdeiro de um amor antigo e escondido. Enquanto o sol poente tingia as colinas de ouro, João dirigiu os últimos quilômetros até a vinícola, as cartas enfiadas no bolso como um talismã perigoso. A propriedade surgiu como um sonho febril, casarões de pedra cobertos de era, fileiras infinitas de vinhedos escalavando as encostas do Rio Douro, e no centro, a adega principal, com suas portas de carvalho entalhado. Um homem esperava na entrada, alto e robusto, com pele bronzeada pelo sol e olhos castanhos que pareciam guardar segredos tão profundos quanto as caves subterrâneas. Bem-vindo, Sr. João. Sou Miguel, o enólogo-chefe. Seu avô. Ele falava de você às vezes. A voz de Miguel era grave, com um sotaque do interior que soava como o ronco distante do rio. João sentiu um arrepio, não de frio, mas de algo mais primal, uma atração imediata que o pegou desprevenido. Miguel estendeu a mão, e quando seus dedos se tocaram, foi como se as cartas no bolso de João sussurrassem promessas de tempestades por vir. Naquela primeira noite, sozinho no quarto amplo do casarão, com vista para os vinhedos adormecidos, João espalhou as cartas sobre a cama de docel. Eram dezenas, datadas dos anos 1950, trocadas entre Manuel e António, um pescador de Matosinhos que Manuel conhecera durante a juventude turbulenta pós-guerra. As palavras pintavam um quadro vívido: encontros furtivos nas praias do norte, noites roubadas nas adegas da vinícola, juras de eternidade contra o pano de fundo de uma Portugal salazarista, onde o amor entre homens era crime, pecado, abominação. Eles nos caçam como raposas, mas nosso amor é o vinho que fermenta nas sombras, mais forte a cada ano, escrevera Manuel numa delas. João leu até o amanhecer, lágrimas misturando-se à poeira das páginas. Seu avô, o patriarca rígido que o repreendera por escolhas erradas em telefonemas esporádicos, havia vivido o mesmo exílio emocional que ele. Mas porquê? Por que esconder? E quem era António, o fantasma que agora assombrava seus sonhos? Ao dia seguinte, Miguel o levou num tour pela propriedade. O ar estava fresco, carregado do aroma de terra fértil e mosto fermentando. Esta vinícola é mais que uvas, João. É história. Seu avô a construiu com as mãos, depois da guerra, quando tudo era escassez. Miguel caminhava com uma graça felina, apesar do corpo atlético moldado pelo trabalho braçal. Ele apontava para as parreiras antigas, explicando os solos xistosos que davam aos vinhos do Douro sua alma mineral. João, ainda abalado pelas cartas, mal prestava atenção, sua mente vagava para as confissões de Manuel. Você sabia algo sobre meu avô? Algo pessoal? Perguntou de repente, parando numa elevação que dava para o rio serpenteante. Miguel hesitou, o rosto endurecendo como casca de sobreiro. Todos aqui sabiam pedaços. Ele era um homem de silêncios. Mas rumores. Rumores correm como o Douro na cheia. Seus olhos se encontraram, e João viu neles uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria, um homem que, talvez, também carregasse fardos invisíveis. Os dias se transformaram em semanas, e João mergulhou na vida da vinícola com uma urgência febril. Ele aprendeu a podar vinhas, a provar o equilíbrio entre taninos e acidez, mas era nas noites que as cartas o consumiam. Cada missiva revelava mais. António havia sido preso numa batida policial contra desvios morais, em 1958, Manuel o resgatara subornando guardas, mas o preço fora o exílio de António para o Brasil, deixando para trás um filho legítimo, o pai de João, que crescera sem saber da verdade.
Meu sangue carrega isso, pensou João, o peito apertado. Mas o conflito maior veio da família. Sua tia Clara, irmã do pai, chegou de Porto na Naunsed, com olhos afiados como foices. Você. Herdeiro. Um invertido administrando o legado dos nossos antepassados. Isso é uma afronta. Ela farejava fraqueza como um cão de caça, e quando João mencionou as cartas casualmente, num erro de cálculo, o inferno se desatou. Clara as confiscou, rasgando-me em fúria. Mentiras. Meu irmão era homem de bem. Isso é calúnia para manchar o nome. A briga ecou pelas adegas, atraindo olhares dos trabalhadores. Miguel interveio, sua presença imponente acalmando o ar como uma rolha em garrafa agitada. Senhora, respeita a casa. João é o dono agora. Mas o dano estava feito. Clara jurou contestar o testamento na justiça, alegando incapacidade mental do avô. João, ferido e isolado, fugiu para as colinas ao entardecer, as parreiras sussurrando segredos ao vento. Lá, encontrou Miguel sentado numa rocha, fumando um cigarro caseiro, o rosto iluminado pelo crepúsculo avermelhado. Ela não entende. Ninguém entende, desabafou João, sentando-se ao lado dele. Miguel virou-se, o olhar intenso. Eu entendo. Mais do que pensa. E então, num gesto que parou o tempo, ele pegou a mão de João, traçando os calos das cartas com o polegar. Meu pai. Ele amava um homem, aqui mesmo, nos anos 70. Trabalhou nesta vinícola. Eles se esconderam nas caves. Quando meu pai morreu, sem dizer adeus, eu jurei nunca mais me calar. As palavras saíram como vinho envelhecido, revelando camadas de dor e resiliência. João sentiu o mundo inclinar. Ali, sob as estrelas emergentes, nasceu uma conexão, não só atração, mas uma ponte sobre abismos geracionais. Mas os conflitos se avolumavam como nuvens de trovoada. Clara mobilizou primos distantes, espalhando boatos pelo vilarejo de Pinhão. O rapaz de Lisboa vai arruinar tudo com suas preferências. Os trabalhadores murmuravam, alguns saindo em protesto silencioso. João, pressionado, contratou um advogado de Vila Real, um homem seco chamado Eduardo que via o caso como mero litígio. Esqueça as cartas, foque no testamento. Emoções não ganham tribunais. Mas João não podia, as cartas eram a alma da herança. Numa noite de insomnia, ele vasculhou a biblioteca da casa e encontrou um diário escondido atrás de prateleiras, entradas de Manuel dos anos 60, descrevendo o retorno breve de António, um filho secreto, o próprio pai de João, concebido numa noite de adeus desesperado com uma empregada da vinícola, para salvar aparências. O choque o derrubou, ele era fruto de um disfarce, um escudo para o amor verdadeiro do avô. Miguel tornou-se seu âncora. Juntos, eles restauravam as parreiras danificadas pela seca recente, mãos sujas de terra entrelaçando-se em silêncios cúmplices. Você me faz querer ficar, confessou João numa tarde de colheita, o sol batendo em seus rostos suados. Miguel sorriu, mas seus olhos carregavam sombras. Eu já fiquei por muito tempo, esperando alguém que visse além das uvas. Seu beijo, ali entre as fileiras verdes, foi o primeiro, tímido, depois urgente, um selo sobre feridas abertas. Mas o idílio foi interrompido por uma carta anônima, saia enquanto pode. Os segredos matam. Assinada com uma inicial, A. António. Ou o fantasma de um inimigo familiar. A tensão escalou quando Clara apresentou provas falsificadas no tribunal de Régua, documentos alegando que Manuel assinara o testamento sob coação. João, no banco dos réus, sentiu o peso do passado esmagá-lo. Eu herdei mais que terra, testemunhou, voz firme apesar do tremor. Herdei um amor que sobreviveu à ditadura, à vergonha. Meu avô amava um homem, e isso o tornou forte, não fraco. O salão murmurou, Clara empalideceu. Mas o golpe veio de Miguel, numa recessão. Ele confessou ter escondido uma carta crucial, a última de António, revelando que o filho legítimo, pai de João, sabia da verdade e a usara para chantagear Manuel anos antes. Eu aguardei para proteger você. Meu pai me pediu, no leito de morte. Traição ou amor? João fugiu do tribunal, correndo para o rio, onde as águas turvas pareciam engoli-lo. Nas margens lamacentas do Douro, João ajoelhou-se, as águas lamacentas do rio lambendo suas botas como línguas acusadoras. A traição de Miguel cortava mais fundo que as unhas de Clara, como podia o homem que o beijara sob as parreiras guardar segredos que podiam destruir tudo. Você me usou, gritou para o vazio, mas o eco devolveu apenas o rugido da correnteza. Horas se passaram até que passos pesados o alcançaram, Miguel, ofegante, com o rosto marcado por arranhões de sarmentos. Não foi uso. Foi medo. O mesmo medo que seu avô viveu. Ele estendeu a carta final, amassada mas intacta. Manuel, nosso filho sabe.
Ele ameaça expor tudo se não lhe der a vinícola. Proteja o que resta de nós. Adeus, Antônio. As palavras de um moribundo no exílio, escritas de uma cama em São Paulo. João leu em silêncio, o sol poente tingindo o papel de sangue. Meu pai. Ele era um monstro. Miguel assentiu, olhos baixos. Não monstro. Um homem quebrado, como todos nós. Seu avô lhe deu a herança para redimir isso, para você quebrar o ciclo. A confissão abriu portas trancadas na alma de João. Ele viu o pai não como vilão, mas como vítima de silêncios herdados. No impulso, puxou Miguel para um abraço feroz, corpos colidindo como ondas no cais. Fique comigo. Lutaremos juntos. O beijo que se seguiu foi salgado de lágrimas, um pacto contra as sombras. De volta à vinícola, a colheita anual se aproximava, um frenesi de mãos e cestos sob o céu de setembro. João reuniu os trabalhadores numa assembleia improvisada na adega principal, as barricas de carvalho como sentinelas silenciosas. Esta terra não é só minha. É de todos que a regaram com suor e segredos. Meu avô amava um homem, e isso o fez plantar vinhos que duram gerações. Eu amo um homem aqui, e juntos faremos esta casa brilhar. Murmúrios se transformaram em aplausos, até os mais velhos, que haviam servido Manuel, baixaram cabeças em respeito. Clara, espiando da porta, viu sua campanha ruir, o vilarejo, outrora aliado, agora sussurrava em defesa do jovem corajoso. Mas os passos da justiça ecoavam. Eduardo, o advogado, ligou numa manhã chuvosa. O juiz marcou a audiência final em 2 semanas. Ela tem testemunhas, ex-funcionário jurando que Manuel delirava nos últimos dias. João, provando um lote novo com Miguel, sentiu o pânico subir como acidez excessiva. E se perdermos tudo? Miguel, misturando leveduras com precisão cirúrgica, replicou, então plantamos de novo. Amor não se herda, se constrói. Sua mão roçou a de João, um toque que encurava. Naquela tarde, eles desceram às caves mais profundas, onde poeira centenária dançava na lanterna. Ali, Miguel revelou um canto escondido, uma caixa de madeira entalhada, contendo fotos desbotadas, Manuel e Antônio jovens, rindo em vinhedos idênticos aos atuais, braços entrelaçados num descuido de felicidade. As imagens eram chaves. João as levou para um historiador local em Lamego, uma mulher de meia-idade chamada Isabel, que se revelou aliada inesperada. Eu sou lésbica, querida. Casei-me com minha parceira em 2010, graças a lutas que seu avô ajudou a semear, mesmo nas sombras. Ela datou as fotos, confirmando a autenticidade, e desenterrou arquivos paroquiais, registros de doações anónimas de Manuel a grupos de apoio pós-Salazar, sementes de uma rede subterrânea para amores proibidos. Ele não era só vítima. Era ativista disfarçado. O tesouro fortaleceu o caso, mas trouxe um custo. Isabel alertou sobre um primo distante, o tio Vicente, um fundamentalista que financiava Clara e que, rumores diziam, havia queimado cartas semelhantes do próprio pai nos anos 80. A ameaça se materializou numa noite de lua cheia. João acordou com o estalo de chamas, correndo para o pátio, viu uma pilha de barris incendiados perto da prensa, chamas lambendo a madeira como vingança. Miguel o arrastou para longe, tossindo fumaça. Vicente. Ele jurou destruir o que não pode ter. Bombeiros de Pinhão apagaram o fogo, mas o dano era simbólico, 3 lotes de vinho premium perdidos, um golpe no caixa já apertado. Clara negou envolvimento, mas seus olhos no funeral dos barris traíam cumplicidade. João, exausto, confrontou-a no casarão. Tia, você odeia o que não entende. Meu avô escondeu seu amor para proteger nós, você, eu, todos. Mas esconder destrói. Ela vacilou, pela primeira vez, lágrimas traçando sulcos em maquiagem perfeita. Ele me abandonou por aquilo. Eu era a filha obediente, e ele deu tudo a você. A confissão rachou a armadura. João viu a dor de uma mulher moldada por ausências. Enquanto isso, o romance com Miguel florescia em momentos roubados, piqueniques nas margens do rio com queijos locais e vinho tinto, conversas sobre sonhos. João sonhava expandir a vinícola para turismo LGBTQ+, Miguel ansiava por uma família adotiva. Mas um passo em falso veio. Num festival de colheita em Régua, bêbado de triunfo prematuro, João beijou Miguel publicamente. Fotos viralizaram no grupo de WhatsApp do vilarejo, reações explodiram, alguns aplausos, mas muitos venenos, escândalo. A vinícola vira casa de sodomia. Clara usou as imagens no tribunal, pintando João como instável, influenciando o avô no leito de morte. A audiência final foi um caldeirão. No salão de azulejos em Régua, sob retratos de juízes austero, Clara testemunhou com veneno: meu sobrinho corrompe o legado com devassidão. João, no estrado, ergueu as cartas e fotos. Não corrompo. Honro.
Meu avô escreveu: o amor é o terroir da alma, e o nosso floresce apesar das pedras. Isabel Depos, validando os documentos, trabalhadores da vinícola, liderados por Miguel, atestaram a liderança de João. O juiz, um homem idoso com olhos sábios, pausou longamente. Em Portugal, onde o Tejo e o Douro testemunharam revoluções, o amor não é mais crime. Caso ganhe pelo réu. O martelo caiu como rolha estourando, aplausos irromperam, mas para João, o verdadeiro veredito era interno: liberdade. A vitória no tribunal trouxe uma calmaria enganosa, como o olho do furacão sobre o Douro. João e Miguel celebraram na adega, brindando com o vinho que sobrevivera ao fogo, um tinto encorpado de 2015, notas de amor e segredos. Agora, construímos, disse Miguel, seus lábios roçando a orelha de João num sussurro que arrepiava a espinha. Mas a calmaria rachou 2 noites depois. Um envelope sem remetente deslizou sob a porta do casarão, contendo uma foto antiga, o pai de João, jovem e sorridente, ao lado de uma mulher desconhecida, com uma anotação rabiscada: a verdade que Manuel escondeu, sua mãe não era quem você pensa. Volte para Lisboa ou perca tudo. O coração de João gelou. Sua mãe, falecida quando ele tinha 5 anos, sempre fora um enigma, uma empregada passageira, diziam os tios. Seria aquilo o filho secreto de António, disfarçado? Ele confrontou Miguel ao amanhecer, nas parreiras ainda úmidas de orvalho. Você sabia disso? A acusação saiu afiada como tesoura de poda. Miguel recuou, rosto pálido. Suspeitava. Meu pai mencionou uma dívida de sangue que Manuel pagou com silêncio. Mas jurei não interferir. A dor de João transbordou. Todos mentem nesta família. Eu vim para herdar terra, não fantasmas. Ele partiu para Lisboa de trem, deixando Miguel com o eco de portas batendo. Na capital, sob o bulício da Baixa, João procurou a tia-avó Rosa, a única parente materna viva, numa pensão decadente de Alfama. Ela, frágil aos 85 anos, com mãos trêmulas de artrite, confirmou o pior: sua mãe, Inês, era filha de António, meia-irmã bastarda de seu pai. Manuela trouxe para cá, casou seu pai com ela para encobrir o incesto emocional da linhagem. Sangue chama sangue, ele dizia, mas era medo de escândalo. O Revelation o nauseou. Ele era fruto de uma união forjada em mentiras, um nogórdio de amores reprimidos. Vagando pelas ruas de calçada portuguesa, João ligou para o pai, vivo, mas distante em Coimbra. Porquê, pai? Porque me criar no escuro. A voz do outro lado tremeu. Eu amava Inês, de verdade. Mas o peso me quebrou. Perdoa-me, filho. O perdão veio aos soluços, um fio tênue reconectando gerações. Mas o perigo espreitava. Ao voltar à estação, João foi seguido por um homem de chapéu, Vicente, o primo extremista, sussurrando ameaças: a vinícola é minha por direito de sangue puro. Saia, ou sua família suja acaba em chamas. De volta ao Douro, João encontrou a propriedade sitiada, piquetes de Clara e Vicente bloqueando a estrada de acesso, alegando direitos minerais falsos para perfurar os vinhedos em busca de xisto vendável. Trabalhadores leais formaram uma barreira humana, mas o ar crepitava de violência iminente. Miguel, olhos ingestados de noites sem sono, abraçou João no portão. Eu errei em esconder. Mas te amo o suficiente para lutar sujo agora. Juntos, eles acionaram drones para mapear as minas falsas, expondo a fraude em redes sociais, hashtags como Salvador e Amor nas Vinhas viralizaram, atraindo ativistas LGBTQ+ de Porto e ativistas ambientais de Braga. A mídia chegou, repórteres da RTP filmando os piquetes, entrevistando João sobre o legado que herda da vinícola. O confronto culminou numa assembleia pública no adro da igreja de Pinhão, sob sinos que tilintavam como alertas. Clara e Vicente discursaram, pintando João como estrangeiro corrupto, trazendo vícios da cidade. Ele subiu ao palanque improvisado, voz amplificada por um megafone: esta terra não é de ódio, mas de raízes entrelaçadas. Meu avô e António plantaram amor aqui, contra reis e padres. Eu e Miguel plantamos o mesmo, e vocês, vilarejo, podem escolher, cavar tumbas ou colher frutos. Silêncio, depois aplausos trovejantes. Uma idosa, viúva de um trabalhador antigo, entregou-lhe um rosário: meu marido era como eles. Reze por nós todos. Vicente, furioso, tentou agredir João, mas Miguel o conteve, um soco seco e quando como rolha. Polícia interveio, prendendo-o por incitação. Com a poeira assentando, João e Miguel reconstruíram, não só barris, mas corações. Eles lançaram um vinho especial, Sombras Reveladas, rotulado com trechos das cartas, doações revertendo para abrigos LGBTQ+ no norte. Clara, quebrantada, visitou numa tarde de outono, mãos estendidas: eu via só perda. Agora vejo. Família. Seu abraço foi rígido, mas real, um começo.
Noites depois, sob estrelas como confetes, João e Miguel deitaram numa manta nas colinas, corpos entrelaçados em ternura. Você é meu terroir, murmurou João. Miguel riu suave. E você, meu vintage eterno. Mas o destino guardava uma torção final. Uma carta chegou de São Paulo, de um advogado representando a herdeira de António, uma sobrinha distante chamada Sofia, lésbica abertamente, que lera sobre o escândalo nos jornais brasileiros. Meu tio-avô sonhou com esta reconciliação. Venho reivindicar não terra, mas laços. Ela chegou 2 semanas depois, alta e radiante, com uma parceira de mãos dadas. Juntos, eles passearam pelos vinhedos, trocando histórias, Sofia contara de António nos braços de Manuel, João de sua própria jornada. Somos videiras da mesma cepa, disse ela, e propôs uma parceria, expandir para exportações sul-americanas, com rótulos bilíngues celebrando amores transatlânticos. O inverno desabou sobre o Douro como um manto cinzento, mas para João e Miguel, era estação de florescimento interno. Sofia e sua parceira, Lena, uma artista gráfica brasileira com tatuagens de videiras nos braços, instalaram-se temporariamente no casarão, transformando a biblioteca em ateliê. Vamos criar etiquetas que contem a história, propôs Lena, esboçando designs com corações entrelaçados em cachos de uva. João, revigorado, mergulhou no projeto, mas sombras persistiam, sonhos recorrentes com o pai, agora doente em Coimbra, sussurrando perdão, em loops intermináveis. Ele visitou-o num hospital aséptico, encontrando um homem encolhido, tubos como vinhas secas. Eu roubei o amor do meu pai para sobreviver, confessou o pai, mão fraca na de João. Mas você o devolveu à luz. O perdão final veio num riso fraco, compartilhando memórias de vindimas infantis, não perfeitas, mas reais. Enquanto isso, Clara, redimida aos trancos, ajudava na administração, sua expertise em contabilidade salvando a vinícola de dívidas acumuladas. Eu era cega pela raiva, admitiu uma noite, provando o novo vinho com João. Seu avô me amava, à sua maneira torta. Agora, eu amo isso aqui. Mas o idílio foi testado por uma crise externa, uma praga de fungos atacou as parreiras mais antigas, ameaçando o lote principal. Especialistas de Vila Real diagnosticaram mildiu, exigindo podas radicais. Miguel, enólogo nato, insistiu em tratamentos orgânicos, cortamos o doente, mas salvamos a raiz. Horas de trabalho exaustivo se seguiram, João, inexperiente, sangrou as mãos nas tesouras, mas ao lado de Miguel, sentiu a terra responder. Sofia, com seu otimismo tropical, organizou uma festa da poda, com músicos locais tocando fado que era adaptado, letras de amor resiliente e quando nas encostas. O vilarejo veio em peso, transformando crise em comunidade. No meio do caos, uma faísca romântica reacendeu, Lena, atraída pela vulnerabilidade de Miguel durante uma noite de dúvida, e se eu não for o suficiente para ele, confidenciou a João sobre sua própria jornada, um casamento arranjado no Rio, fugido para a liberdade em São Paulo. Amor é videira selvagem, poda, mas não domines. O conselho fortaleceu João, que surpreendeu Miguel com um jantar à luz de velas na cave secreta, pratos de bacalhau à brás com ervas do jardim, vinho de reserva. Você me ensinou a enraizar, disse João, ajoelhando-se não em proposta, mas em vulnerabilidade, case comigo. Não por lei, mas por nós. Miguel, lágrimas brilhando, aceitou com um beijo que selava promessas. A primavera trouxe renascimento, mas também um vendaval inesperado. Durante a vindima, um jornalista sensacionalista de Lisboa publicou uma matéria distorcida, Vinícola Quier, escândalo ou salvação, exagerando os segredos familiares em ficção barata. Pedidos online explodiram, uns de curiosos, outros de atas boicotando. Clara, agora guardiã improvável, rebateu em entrevistas, é salvação. Meu sobrinho honrou o que eu não pude. Mas o pico veio com a chegada de um grupo de turistas LGBTQ+ de Amsterdão, atraídos pelo bus. João os guiou pelos vinhedos, contando a saga das cartas, um deles, um terapeuta chamado Lars, puxou-o de lado, você carrega trauma geracional. Terapia pode ajudar. As sessões virtuais começaram, desenterrando camadas, o bullying na escola lisboeta por ser gay, o rompimento com o ex-namorado que o via como exótico. Miguel participou, revelando seu próprio armário, saído aos 25, após o pai morrer sem saber. Sofia propôs a expansão, um festival anual, Amores do Douro, misturando vinhos, fado e painéis sobre história queer portuguesa. Planejamentos fervilharam, mas tensão familiar ressurgiu quando o pai de João, recuperando-se, exigiu uma fatia da herança, por direitos morais. João, magoado, consultou Eduardo, legalmente, nada. Emocionalmente. Ofereça paz. Ele cedeu uma cabana na propriedade para o pai se aposentar, com visitas mensais, um equilíbrio frágil. Vicente, solto sob fiança, mandou uma carta de paz envenenada, Deus julgará seus pecados.
Ignorada, mas o medo plantou sementes de dúvida em Miguel, e se ele voltar? João respondeu com ação, instalou câmaras e contratou seguranças, transformando medo em fortificação. O clímax emocional veio numa tempestade de verão, relâmpagos rasgando o céu como rasgões em véus. João, sozinho na adega durante a chuva, encontrou uma carta final de Manuel, escondida numa barriquinha, para meu neto, se o destino o trouxer, AMS em correntes. António e eu falhamos nisso, você, não. A vinícola é sua âncora, mas o coração, seu vinho. Soluços o dobraram, Miguel o encontrou ali, encharcado, e o abraço se tornou catarse, confissões de inseguranças, promessas de transparência eterna. Somos o blend perfeito, riu Miguel, secando lágrimas com beijos suaves. O festival Amores do Douro irrompeu como uma explosão de cores no outono dourado, tendas brancas pontilhando os vinhedos, lanternas chinesas balançando ao vento leve do rio. Centenas vieram, casais de mãos dadas de todo Portugal, ativistas de Espanha, enoturistas curiosos de França. João discursou na abertura, sob um arco de uvas entrelaçadas, esta terra guardou amores como vinho em cavos, envelhecidos, mas não estragados. Hoje, brindamos à revelação. Aplausos ribombaram, Miguel, ao seu lado, apertou sua mão, um laço invisível contra o mundo. Sofia moderou painéis, sua voz ecoando histórias de António como ponte para diásporas quer, Lena expôs artes, murais de videiras formando silhuetas abraçadas, inspirados nas cartas. Mas sob a festa, correntes subterrâneas ferviam. Clara, agora voluntária, confidenciou a João sobre uma visita recente de Vicente, que a pressionara para sabotar o evento com boatos de desordem moral. Eu o mandei embora. Mas ele é veneno, sobrinho. A advertência se provou quando, durante o show de fado noturno, um grupo de manifestantes liderados por Vicente invadiu o perímetro, cartazes com cruzes e slogans homofóbicos tremulando como bandeiras de guerra. Gritos colidiram com canções melancólicas, um garoto adolescente, filho de um trabalhador, foi empurrado, caindo num cesto de uvas. João, coração na garganta, subiu num palco improvisado. Esta é terra de colheita, não ódio. Vão, ou a lei os leva. Polícia local, alertada por Sofia, dispersou o grupo, Vicente foi arrastado, rosnando maldições. O incidente viralizou, mas de forma inesperada positiva, influenciadores que compartilharam vídeos, transformando o festival em símbolo de resistência. Pedidos de vinho triplicaram, parcerias com vinícolas aliadas em Alentejo surgiram. No entanto, o custo pessoal pesou. Miguel, abalado pela violência, questionou a exposição. Eu te amo, mas isso nos expõe como alvos. Brigas curtas pipocaram, João acusando teimosia, Miguel medo herdado. Uma noite, após um jantar tenso com Sofia e Helena, Miguel partiu para uma caminhada solitária nas colinas. João seguiu, encontrando-o numa clareira sob a lua, fumando pensativo. Eu fugi uma vez, do meu primeiro amor, por medo da família. Não fugirei de você. O make-up foi cru, promessas de terapia conjunta, limites no ativismo público. O abraço selou, corpos aquecendo a brisa noturna. O pai de João, agora na cabana, floresceu na rotina rural, plantando um jardim de ervas, contando anedotas para visitantes. Uma tarde, ele e João sentaram-se à beira-rio, pescando como Manuel e António outrora. Eu era o elo fraco, admitiu o pai. Mas você forjou ferro. O laço, outrora rompido, tecia sem teia forte. Clara, surpreendendo, juntou-se, trazendo pão e queijo. Pela primeira vez, riram juntos de memórias, não as dolorosas, mas as leves, como vindimas chuvosas onde Manuel dançava fado bêbado. A expansão veio com ventos favoráveis. Um investidor de Lisboa, um casal gay aposentado, ofereceu capital para um hotel boutique na propriedade, suítes temáticas de amores históricos, com vistas para o Douro. Planejamentos incluíram acessibilidade para a comunidade, eventos de apoio mental, workshops de vinheteira inclusivos. Mas uma torção sutil surgiu. Lena, grávida de uma inseminação assistida, pediu que Sofia considerasse raízes no Douro. Brasil é lar, mas aqui é solo fértil para nós. Decisão pendente, mas encheu João de otimismo, família expandindo, não só sanguínea, mas escolhida. Inverno novamente, mas mais brando. No Natal nevado raro no Douro, o casarão brilhou com luzes e guirlandas de era. Convidados lutaram à mesa, Sofia, Lena, Clara, o pai, trabalhadores leais. Miguel ergueu taça, pelo vinho que fermenta em segredo, mas explode em festa. Brindes ecoaram, João, sob a mesa, entrelaçou dedos com Miguel, sentindo o pulso da vida. Mas uma carta final chegou pelo correio, de um remetente em Matosinhos. Eu sou neto de António pelo lado legítimo. Não reclamo nada, mas convido para um encontro. Paz, finalmente. O convite era ponte, João marcou para janeiro,
com Miguel ao lado. A viagem a Matosinhos foi como descer ao mar ancestral, ondas do Atlântico batendo contra rochas como ritmos de fados esquecidos. João e Miguel dirigiram sob um céu de chumbo, o ar salgado invadindo o carro como memórias não vividas. O neto de António, chamado Rafael, um pescador de 40 anos, casado com um homem de origens cabo-verdianas, esperava num café à beira-mar, rosto marcado por sol e sal. Meu avô falava de Manuel em sussurros, como lenda. Ele morreu acreditando no perdão. Rafael estendeu uma caixa, mais cartas, fotos, um medalhão com mechas de cabelo trançadas, de Manuel e António. Histórias fluíram como vinho, António no exílio, construindo uma vida no Brasil mas sonhando com o Douro, sua família, espalhada, carregando o estigma em silêncio. O encontro curou fendas. João convidou Rafael para o festival seguinte, prometendo um lote de vinho batizado Laços Atlânticos. De volta, o momentum cresceu, o Hotel Boutique abriu portas em primavera, suítes nomeadas após cartas, noite nas caves, juramento do Rio. Reservas lutaram, críticas elogiavam a autenticidade emocional. Clara gerenciava a recepção, seu sorriso agora genuíno, o pai, jardineiro-chefe, encantava hóspedes com tours herbais. Sofia e Helena decidiram ficar, comprando uma casa no vilarejo, bebê a caminho, raízes fincando. Mas o ápice de tensão veio com uma oferta corporativa. Uma multinacional de vinhos franceses queria comprar 51% da vinícola, prometendo a expansão global mas exigindo neutralidade nas narrativas que er. É negócio, disse o executivo interno impecável, num almoço na adega. João recusou, voz firme, nossa alma não se vende. A recusa vazou, atraindo boicotes de conservadores mas apoio fervoroso de aliados. Um documentário da SIC sobre a saga familiar ganhou prémios em Veneza. Miguel e João, agora noivos formalmente, planejaram uma cerimônia discreta nas Parreiras, não igreja, mas terra. Convidados, família remendada, vilarejo unido. No dia, sob sol de verão, votos ecoaram, como uvas que se tornam vinho, nosso amor fermenta em algo maior. Beijo selado, aplausos, taças erguidas. Vicente, de longe, assistiu de carro, um último olhar, depois partiu para sempre. Anos se passaram, a vinícola prosperou, um farol para amores marginalizados. João, agora pai adotivo de 2 meninos com Miguel, órfãos de uma rede de apoio, via o ciclo quebrado. As cartas, emolduradas na adega, sussurravam, vencemos. No entardecer de uma vindima, João e Miguel sentaram-se na varanda, filhos correndo entre vinhas. Herdeiro de segredos, construtor de legados, murmurou Miguel. João sorriu, e de amor, eterno como o Douro.